Olá, seja bem-vindo ao programa Diálogos. Por aqui você vai encontrar uma conversa clara, sincera e honesta sobre os anseios mais profundos do coração humano. Nosso objetivo é promover um diálogo informal, sempre com dois convidados, percorrendo assim áreas como literatura, psicologia, filosofia e comunicação. Eu sou Cassandra Lopes, missionária, jornalista, pesquisadora em comunicação e uma apaixonada pelos livros. E no episódio de hoje, nosso diálogo será como a literatura pode alcançar o coração do homem. E aqui comigo estão Flávio Júnior, professor de língua portuguesa, e Jonisson Custódio, professor e doutor em geografia. Olá, Flávio e Jonisson, vamos começar o nosso diálogo de hoje. Olá, vamos sim. Estamos ansiosos por esse diálogo. Olá, muito feliz por estar aqui no Diálogos. Bora sim conversar. Então, a primeira pergunta que eu faço, ela pode até soar um pouco simplória, e eu peço desculpa de antemão, mas eu acho que é interessante a gente estabelecer essa diferença. Uma diferença, e eu faço essa pergunta para o Flávio, qual a diferença, né? Como é que a gente poderia diferenciar a leitura da literatura? Eita, não é simplória não. Ela é bem, como é que eu posso dizer? Ela não é complexa, mas ela necessita de uma conceituação bem interessante. Nós chamamos de literatura tudo aquilo que é produzido a partir da letra, né? Vem do lettera, lá do latim. Né? Letra, literatura. Então, tudo aquilo que é escrito, de fato, ele passa a ser uma literatura. Tanto que há a literatura de ficção, como a literatura médica, né? Aquilo que os estudos, artigos, né? Há diversas denominações, vamos dizer assim, ou divisões de uma literatura. Mas a literatura ela só existe por causa da palavra. Então nós vamos ao conceito principal que é a palavra. Sem a palavra não há literatura. E se não há literatura, não há leitura. A leitura é o processo onde a literatura acontece. Né? Porque, enfim, se eu escrevo, se ninguém lê, não faz sentido o meu ofício, né? Caso fosse eu um escritor. Então nós temos a literatura, dentro dessa pergunta que você fez, como essa grande manifestação do homem. A literatura é quando o homem ele não consegue dizer e ele tenta de uma outra forma expressar. Aí dizer, expressar, a gente fica entre esses termos, né, nesse intermeio entre o dizer e expressar. Porque nem tudo que é dito é bem expresso, né? E nem tudo que é expresso acaba sendo bem dito. Então a literatura é esse caminho necessário por causa da leitura, e a leitura é a via por onde nós ingressamos na literatura. Claro que nem todo mundo que lê literatura. Né? Isso aí é uma outra questão. Né? Há pessoas que leem diversas coisas, mas nunca leram um livro na vida, nunca leram uma literatura qualquer na vida. Mas a leitura é o exercício da codificação dos signos linguísticos, das letras, dos fonemas, das palavras, das frases, dos parágrafos e por aí vai. A literatura é a arte que envolve a escrita. Acho que dá para definir um pouco melhor. Assim. Então a gente pode assim dizer, né, que toda leitura ela vai corresponder à leitura de alguma literatura ou não? Ou a gente também pode ler outras variações textuais? Essas outras variações textuais elas estariam dentro dessa literatura? Bom, se estabelecermos dentro do conceito amplo, sim. Mas, porque existem os gêneros, né? Gêneros textuais. Então, há, por exemplo, um gênero artigo científico. Né? A gente não vai dizer, fulano lê muita literatura, ele só lê artigo científico. Porque quando nós falamos em literatura com L maiúsculo, estamos falando da mais bela e expressiva ação do homem, né? Que é contar as suas histórias, dizer aquilo que é a partir de algo que não existe, em tese, né?
E há, claro, a leitura do artigo científico, da bula de remédio, da placa do ônibus, do outdoor. Claro, isso não é literatura, né? Nós não estabelecemos isso como literatura. Mas é uma leitura. Então, por isso que a gente prefere separar a leitura da literatura nesse aspecto. Porque eu posso ser um leitor, mas isso não quer dizer que eu seja um leitor de literatura. Entendeu? E aí, esses outros gêneros, talvez eu possa não chamá-lo de literatura, como eu também posso chamá-lo dentro de uma área específica. Se eu tenho um apanhado de contos, eu tenho uma literatura. Se eu tenho um compilado de artigos de estudos científicos, eu também tenho uma literatura daquela área específica. Entende? Então, ele é um termo amplo quando se expande para toda a produção que possa ser feita. E ele é restrito quando nós colocamos a literatura a partir da ficção, da fantasia, do poema, do conto, né, do romance, entende? Da novela, né, quanto gênero literário. Certo. Então, assim, falando de leitura, a gente sabe, vê nos números que o Brasil ele sempre tem apresentado assim, índices bem preocupantes no número de leitores no país. Eu trouxe até uma pesquisa aqui, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2020, só 52% da população brasileira tem o hábito da leitura. E na mesma pesquisa diz que, em média, o brasileiro lê 4 livros e meio por ano. Então, é um número, assim, bem preocupante. E aí, Jonisson, eu queria ouvir, a partir da sua experiência, principalmente como professor, sua experiência em sala de aula com os jovens, por que você acha que o brasileiro ele tem lido cada vez menos? Boa pergunta, viu, Cassandra? É interessante também dizer que desses 52%, eu também li essa entrevista, todos desses 52% leem devido à escola, ou porque aprenderam, foram incentivados por professores, tiveram disciplinas que, entre aspas, obrigaram eles a ler, e a maioria, eu acho que 80% desses leitores brasileiros estão entre 11 e 13 anos, ou seja, em idade escolar. Então, a escola tem esse papel importantíssimo na leitura, né? É esse professor mediador que tem essa possibilidade de instigar os alunos a lerem, a se envolverem no mundo da literatura. E ela é importante por isso, primeiramente por esse contato com outros mundos, porque a literatura ela tem uma capacidade muito interessante, que é nos recordar de nossa humanidade. Ela tem uma característica que é ser existencial. Ela fala sobre os anseios do homem, da mulher, fala sobre as suas tristezas, suas esperanças, aquilo que é próprio do cotidiano, né? A gente sabe que quando o aluno está mais próximo do seu cotidiano, a aprendizagem é mais efetiva, né? A gente chama isso de uma aprendizagem significativa. Por isso que é importante aproximar cotidiano, conteúdos escolares em todas as disciplinas, né? E na geografia, principalmente, né? Porque a gente tem aquela fama de que geografia é decoreba, que é preciso decorar as coisas, enfim, e a literatura nos ajuda a ter um viés mais lúdico, mais leve, enfim, de facilitar esses processos. E até falando dessa capacidade que a literatura nos dá de tocar na humanidade, na nossa humanidade, tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele vai falar: ao ler a grande literatura, e aí volta um pouco para a explicação que o Flávio nos deu, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Ele vai trazer a experiência literária, de certo modo, como uma cura para a ferida do individualismo, porque a partir do momento que eu atravesso outros mundos, outras épocas, outras situações, eu vou tocando um pouco nesse outro, né, que é um pouco que é diferente de mim. E aí eu queria saber se vocês já se sentiram assim, como o C.S. Lewis ele acaba relatando. Com certeza, absolutamente há essa dimensão. Eu até fui buscar ali, quando o Johnson falou na questão da humanidade, buscar um livro que eu estava dando aula ontem para alunos do ensino médio, falando justamente da literatura, da função da literatura, né?
E abordávamos na aula a questão de por que se lê tão pouco, providencial essas perguntas que vocês fizeram, que você fez, Cassandra, a pesquisa a partir. Por que se lê tão pouco no Brasil? Johnson falou, né, positivamente. Johnson é um professor mais positivo do que eu, assim, mais, né? E eu tenho um professor mediador, né, que estimula a leitura. Eu digo que no Brasil se lê pouco porque existem professores que destroem a leitura, porque justamente nós temos o grande Machado de Assis, que se lê à força, né, na escola. E muitas aulas nos é imposto uma leitura de Machado de Assis por causa de uma nota, por causa de um vestibular, de um Enem ou de qualquer coisa. E essa imposição que exige por um mérito, porque você precisa alcançar uma nota, um mérito, causa no leitor, principalmente se ele lê pouco, se ele não foi habituado a ler desde criança, uma profunda aversão. Estavam esses dias conversando com uma colega professora e estávamos nessa dinâmica. Na verdade, nós estávamos discutindo uma declaração que um blogueiro fez, aí, um digital influencer fez, de que essas coisas são muito... Dizia que a literatura era chata, não devia ser ensinada na escola para adolescentes, informação, né? Eu citei esse ser humano ontem na aula, não disse o nome dele, disse só o que ele causou. E os meus alunos, eu vejo, eu não sei o que. Eu disse, pois é, ele disse a vocês que é chato, mas não vamos lá. Então, trabalhamos um conto de Machado de Assis, chamado A Teoria do Medalhão. Os alunos ficaram encantados com a Teoria do Medalhão. E tiveram uma profunda experiência, né, com o livro. Eu apresentei para eles, só apresentei, né, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Eles ficaram encantados com a história. Disseram, cara, tu vai fazer isso com a gente, tu não vai contar o final? Eu disse, não, se quiser, leia, né? Se preocupe em ler. Então, essa experiência pessoal, né, voltando, que eu rodeio para poder explicar isso, essa experiência pessoal com a literatura, essa transformação com as grandes histórias e viver outras vidas, que é próprio da literatura, seja ela escrita ou até mesmo oral, essa relação humana, ela deve partir sempre do indivíduo para o indivíduo. Quando nós institucionalizamos a literatura, né, e olha, sou professor disso, quando nós institucionalizamos a literatura como uma disciplina obrigatória para passar em alguma coisa, nós colocamos um fardo imenso sobre aquilo que justamente deve ser o nosso prazeroso, o nosso prazer, que ao mesmo tempo que ela é uma fuga da realidade, ela nos puxa, né? A literatura nos causa essa mimesis e essa catarse. E quando a gente coloca a literatura como obrigatória, a gente retira esse prazer, tanto mimético, do cara, eu queria fazer isso aqui, quanto catártico do retornar à humanidade, como o Johnson falou. Ela nos puxa para a humanidade. E claro, quem nunca chorou lendo um livro, nunca leu na vida de verdade, né? Acho que essa experiência. Tem um trecho de um livro que eu sempre choro quando eu leio. Já li 3 vezes, eu acho. Eu sempre choro, porque... Qual é, Flávio? Eu vou puxar a sardinha para Tolkien, né? A gente chega lá nele, mas pode falar. Esse relato está no Duas Torres, né? No finzinho do Duas Torres. Acho que no filme também retrata no final Duas Torres, não sei. Quando sempre Frodo já acabados, ali aos pés da Montanha da Perdição, e Frodo não tem mais força nenhuma para continuar a missão, e sem ter um entendimento profundamente humano. Quando diz, eu não posso carregá-lo, quando fala do anel. Não posso carregar ele, né, senhor Frodo, mas eu posso carregar o Senhor. Né? Coloca o Frodo nas costas e sobe a montanha. Então, esse trecho, né, esse é um dos, mas esse trecho sempre me provoca lágrimas, porque eu vejo como eu sou capaz de uma atitude daquela, uma atitude heróica, virtuosa e ao mesmo tempo humana. Deveria ser ordinariamente humana. Nós deveríamos fazer aquilo sempre, né? De colocar o outro
as costas quando ele não pudesse mais suportar as situações, né? Então, esse trecho sempre me questiona e sempre me faz chorar, não só porque é bonito e emocionante, mas porque eu sempre me confronto com a minha miséria humana e fiz, cara, tô longe desse hobbit aí, tô muito longe, né? Então, essa catarse que ela provoca em mim, entendeu? É isso que eu falava com os meninos. Esse desejo de mimesis, de uma imitação, de fazer como ele, e ao mesmo tempo essa catarse, me coloca em confronto com a minha humanidade, fiz, cara, complexo isso aí para você, viu? Tem que comer muito lembas para você chegar nesse nível aí de humanidade. Então a gente vai se aproximando um pouco, assim, cada vez mais do tema do episódio e vou aproveitar esse exemplo que você trouxe do Senhor dos Anéis, do Tolkien, porque é algo até que eu sempre reflito e penso, eu queria refletir e pensar com vocês. A gente faz essa divisão, assim, uma divisão até metodológica, eu acho, entre livros espirituais e livros não espirituais. Acredito eu que os livros espirituais são esse caminho direto para as verdades de fé. Mas quem nunca se confrontou com a verdade de fé lendo a literatura? Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, só para listar aqui, Alice no País das Maravilhas, Os Miseráveis de Victor Hugo, eu estou lendo Hobbit do Tolkien agora, então assim, eu queria saber de vocês, né? Se é possível, qual a capacidade que esses livros não espirituais, aí, entre aspas, têm de nos causar essa transcendência desse encontro com Deus? Show, show. Tem uma frase de um documento da igreja, se não me engano, do Vaticano II, que eu amo, que diz que as sementes do verbo estão em todos os lugares. Então, todo e qualquer livro, qualquer literatura, a gente pode encontrar as sementes do verbo, pode encontrar o rosto de Jesus neles. Eu tenho experiências fortíssimas em relação a isso, né? Porque também a igreja olha para a literatura com um olhar bastante interessante, né? De como, numa dimensão mais ampla, né? Pensando a literatura como uma arte, como uma expressão, uma linguagem artística, vai dizer que a literatura é de fato uma espécie de epifania de Deus. Através da literatura nós nos encontramos com Deus. Isso é bastante forte, né? Para usar a linguagem shalomita, né? Forte, de fato, porque além de nos ensinar virtudes, né? Que é outra coisa essencial, nos mostrar as virtudes, seja as virtudes humanas ou as virtudes teologais, de forma atraente, né? Através do prazer, a gente ter contato e fazer aquilo que o Flávio estava falando, da mimesis, né? De querer imitar aquele, de fazer a jornada do herói junto com o personagem, também pode revelar o próprio Deus, né? Eu estava refletindo um pouco sobre umas leituras que eu estava fazendo agora, e o Dostoiévski nos ensina muito, né? Lá em Crime e Castigo, alguns, obviamente, na academia vão falar, né, sobre o niilismo, a perca dos valores, enfim, tudo aquilo que o autor russo comenta, enfim, coloca na sua obra, mas, no final das contas, a questão do livro é: alguém mau pode ser perdoado? A misericórdia é a maior força na vida humana? Alguém que cometeu um pecado, ou aquela pessoa que reiteradamente está fazendo pequenos atos malignos, pode ser redimido? Né? E no final das contas, o livro é sobre misericórdia, é sobre o poder do perdão, né? Então, a gente pode encontrar, de fato, o Deus misericordioso ali, porque é a própria expressão do evangelho que é utilizado para tocar o coração daquele personagem. E, enfim, a divina providência no Hobbit que você comentou, a caridade nos miseráveis que você também já citou, enfim. Deus está em todos os lugares e faz de tudo para que a gente possa encontrá-lo, sobretudo nos livros. Eu tenho plena convicção porque eu experimentei isso na minha carne, né? Ela me fez refletir uma coisa. Na verdade, toda a literatura ela é espiritual. Porque ela advém, ela provém do espírito e da essência. Né? Aí vai puxar a essência e substância da filosofia, não vou adentrar nisso porque
não tem um cacife para tal. Mas se formos tomar nessa via de regra, toda a literatura é espiritual. Toda e qualquer. É claro que umas advêm do espírito humano e outras advêm do espírito divino, inspiradas pelo espírito divino. E a essas nós chamamos mais categoricamente de espirituais, né? São os livros dos santos e, enfim, né? Santo Tomás de Aquino é um livro espiritual, apesar de ser profundamente teológico e filosófico, né? Mas, de fato, toda a literatura ela é espiritual porque ela advém do espírito humano, a partir do espírito humano, inspirada ou não por Deus, que na verdade acaba sendo há uma inspiração por causa das sementes do verbo que habitam em cada homem, em cada cultura. Isso é muito importante para nos quebrar alguns preconceitos que nós temos com relação a algumas literaturas. Claro que existe a má literatura, porque existe a boa arte e existe a arte ruim. Não existe arte mais ou menos. Ou é bom ou é ruim, né? Ou é virtuoso ou é vicioso. Não tem um meio termo nisso aí. Mas ainda assim, nessa literatura dita viciada, viciosa, ela pode nos comunicar verdades indeléveis, vamos dizer assim. Na verdade, não indeléveis, eternas. Né? Não é indelével, não era para essa palavra. Se lermos, por exemplo, O Sofrimento de Jovem Werther, de Goethe, se olharmos de forma superficial, é um livro que fala de suicídio. Mas se nos aprofundarmos, vemos que é um livro que fala do sofrimento da alma humana, a ponto de ele não conseguir suportar a própria existência e dar um fim a ela. Não é somente um suicida, ou uma ode, ou uma motivação para o suicídio. Talvez alguém com ideação suicida leia o Jovem Werther e queira fazer o mesmo. Uma mímese negativa disso aí. Mas uma pessoa que esteja atenta a essas realidades, ela vai perceber, cara, quantos Werther não existem no mundo? Ela nos atenta à humanidade. Vejam só, é uma inspiração divina, isso é um fato espiritual. Você falou dos Miseráveis. Eu tenho essa edição dos Miseráveis que eu sempre me exibo com ela, né? Essa edição aqui, ó, sempre me mostro com ela, porque ela tem um detalhe fabuloso. Ela tem obras de arte nas suas capas. Ai, que lindo. Então, vejam que... E Os Miseráveis é um bom exemplo disso que você está citando, Fábio, porque o Victor Hugo ele não é cristão, né? E é engraçado que ele utiliza muitos escritos de Santa Teresa de Ávila e de outros santos na obra, e a profundidade da misericórdia que está contida ali é muito cristã. Então, acho que é um exemplo bem concreto disso que você está falando. Na verdade, ele era católico. O filho dele, que fez algumas revisões dos livros dele, queria retirar a força profundamente católica da obra dele. O francês, século XIX mais ou menos, ali, 18 para 19, se não me engano, né? Estão falando da Revolução Francesa, da Revolução Napoleônica, né? Aquele processo todo ali do iluminismo que fez com que tudo bombasse, e aí a razão e a igreja, os homens da igreja eram vistos como pessoas viciadas em poder, né? Em pouca virtude. E nos Miseráveis nós temos um homem, Jean Valjean, ele tem uma profunda experiência com a misericórdia de Deus. Né? Quando o bispo... É muito bonito esse livro. Né? Quando o bispo lhe dá as coisas que ele havia roubado, porque Jean Valjean tinha perdido a dignidade, né? Por causa de um pão, toda aquela história. E ele encontra essa dignidade no perdão de um homem, do bispo. Que é maravilhoso como o Victor Hugo descreve o bispo como um homem pobre, apesar de ser bispo, mas um homem que usava uma batina remendada, que andava a pé, que atendia os pobres, que era virtuoso, um sacerdote, um exemplo de sacerdote. E Jean Valjean tem experiência com esse homem que o hospeda, ele o rouba,
e ainda assim esse homem lhe redime pela força sacramental, que quando o bispo perdoa, o bispo ministra sobre ele o sacramento da reconciliação, e por isso que Jean Valjean sofre uma profunda conversão por causa desse perdão dado. E aí toda a história de sofrimento, ao final nós vemos o canto dos redimidos, né? E na verdade quem eram os miseráveis? Eram justamente aqueles que haviam dado as costas para Deus, que tinham abraçado a revolução e as ideias totalmente contrárias a Deus e à religião. Enfim, né, é essa dimensão profundamente espiritual da literatura. Estamos falando aqui de boa literatura, de alta literatura, de clássicos da literatura que são pouco incentivados à sua leitura, né, nos lares, nas escolas. E aí se acaba criando essa profunda aversão à leitura, e aí se lê pouco, porque o brasileiro, além de ler pouco, ele lê mal. Se o brasileiro lesse 4 livros por ano, mas se ele lesse 4 clássicos da literatura ocidental e partisse para as grandes literaturas a cada ano, eu estaria satisfeitíssimo. Porque, sei lá, se ele lê Os Miseráveis num ano, que é leitura para um ano, e no outro ano ele lê a Divina Comédia, aí no outro ano ele lê uma outra literatura mais contemporânea, e no outro ano uma outra grande literatura, depois fosse para Homero, e depois fosse para uma outra literatura mais contemporânea, e depois... Maravilhoso isso. Isso seria fantástico. Mas infelizmente nós sabemos que a nossa leitura também é ruim. Além de pouco, né, ruim, insuficiente, de má qualidade. A conversa está ótima, mas nós vamos chegando assim na conclusão dela, e eu queria que a gente tentasse responder a pergunta do nosso episódio, que é justamente como a literatura ela pode alcançar o coração do homem. Pergunta pesada, viu, Cassandra? Como a literatura pode alcançar o coração do homem? Eu acho que o Flávio ele já deu o caminho das pedras, já. É que de fato a literatura tem essa capacidade de nos fazer refletir sobre a vida humana, sobre a existência humana, encontrar aquilo que há no mais profundo do nosso coração, né? Aqueles sentimentos, aquelas vivências, as nossas experiências anteriores, enfim, tudo aquilo que é próprio do ser humano. E há, de fato, um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pela beleza. Pela beleza. E eu acho que a via para encontrar, de fato, o coração do homem pode ser essa, dele ser seduzido pela beleza das palavras e ir além delas, que é encontrar a verdadeira beleza, que é o próprio Deus, que é, como usando o Tolkien, né, o verdadeiro criador. Os homens apenas subcriam, vão inventando ou formando jogo de palavras, mas a beleza verdadeira está para além daquelas palavras, que é o rosto de Deus. Eu acho que a via é exatamente esta. E o Verbo de Deus fez carne, né? Isso. E o Verbo de Deus fez carne. Então, E habitou entre nós. E habitou entre nós. Então, a literatura é o Verbo divino encarnando-se a cada instante, a cada livro lido, a cada experiência. Claro, falo de uma boa literatura, estou falando daquilo que a gente citou aqui como literatura, de Tolkien, Lewis, né, que era um grande apologista. Estou falando da verdade enquanto profunda comunicação, né? Nós só nos comunicamos por causa da palavra, né? E Deus quis se comunicar conosco através da sua palavra, do seu verbo, que era Jesus. Mas também nos diz que o verbo de Deus faz literatura, vamos dizer assim. Quando nós tomamos uma boa leitura, nós nos encontramos. Como é que a literatura transforma a vida do homem? A partir do próprio homem, né? E a literatura, mesmo que ela parta do próprio homem, ela não está centrada no homem, somente no homem, né? Ela não é antropocêntrica. A literatura, ela pode até parecer antropocêntrica, mas ela é profundamente espiritual.
ela acaba nos tornando pessoas teocêntricas, que a partir do nosso autoconhecimento, mais nós conhecemos a Deus. A literatura tem essa capacidade de nos fazer conhecer a Deus. E mesmo se um ateu leia e não reconheça Deus, ele reconhece a virtude. E quem é a virtude? É Deus, né? Então, a busca pela virtude já é a busca de Deus, mesmo que não se dê nome, mas já é. Muito obrigada, Flávio e Jonisson. Que conversa boa, hein? A gente espera que você também aí tenha gostado. O programa Diálogos faz parte da programação da Semana Missionária, promovida pela Comunidade Católica Shalom em Natal. Se você quiser acompanhar outros episódios, é só ficar ligado nas nossas redes sociais, @Shalom Natal. E nós queremos te fazer um convite super especial para o Seminário de Vida no Espírito Santo, Um Novo Dia, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de junho. A inscrição está aqui na descrição. Até logo!